Quem trouxe Bíblia, nós leremos os textos de Mateus e Lucas, Novo Testamento, primeiro e terceiro livros do Novo Testamento, Mateus e Lucas. Primeiramente, nós leremos Mateus, capítulo 27, versículo 29. Marca aí, deixa marcadinho do jeito que você puder, porque a gente vai ler entre esses textos. E também Lucas, capítulo 23, versículos 39 ao 43. Lucas 23, versículos 39 ao 43 é o que eu vou tomar por base na mensagem de hoje. Eu estou muito feliz porque estamos numa reunião onde o centro não sou eu nem você. O centro desta reunião é Jesus. E a minha felicidade é porque eu posso aproveitar essa oportunidade para falar dele, né? Quanto menos a igreja fala de Jesus, mais fraca ela fica. Quanto mais ela fala de Jesus, mais forte ela vai ser. Amém? Então, tiremos o homem, o humanismo, o antropocentrismo da frente. Vamos ter uma vida cristocêntrica nesse lugar, amém? Onde Jesus é Senhor, onde Ele manda e a gente se rende e obedece. Quem crê nisso dá glória a Deus? Antes da leitura eu quero dizer para vocês, orem. Se você disser que a igreja não está passando perseguição, ou você é um ignorante, ou você está mentindo. Por quê? Porque só quem está orando, irmão, quem está militando sabe o que está acontecendo. Então, aquele que não levar a sério a sua chamada, sua vida de oração, não vai conseguir permanecer no Evangelho. Ele vai se render ao príncipe desse mundo, porque o espírito do anticristo já está na terra. Olha para a televisão, olha para as redes sociais, olha para o que está na cabeça de muita gente que diz crente, e você vai me responder se eu estou mentindo ou se eu estou falando a verdade. Então, esta é a noite que Deus preparou para te fortalecer, para encher a tua alma aí de alegria, encher a tua vida de unção, e você continuar marchando na presença daquele que te ama e cuida de você. Amém? Quem pode dar graças a Deus por isso? Então Jesus está conosco, amém? Mateus 27, versículo de número 29, vai dizer: e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. Vamos para o texto de São Lucas, capítulo 23, versículos do 39 ao 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo 43 e último: e disse-lhe Jesus:
em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus. Com a Bíblia na mão ainda, amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, nós te pedimos que o Senhor fale conosco. O Senhor tem falado tremendamente nas nossas reuniões, mas ainda dependemos de Ti. Espírito Santo, usa minha vida como instrumento para abençoar, para renovar, para fortalecer o Teu povo, para cumprir a Tua proposta nesta noite e expor os Seus pensamentos para a Tua igreja. Deus, eu peço que todos aqueles que aqui estão, Senhor, sejam envolvidos com a glória da Tua presença, e que a unção do Teu Espírito, que capacita o fraco, fazendo dele forte, venha pegar cada adorador que neste momento está em corpo, alma e espírito, te exaltando, te engrandecendo, te louvando. Nesse momento eu peço que os pentecostais um dia tomem a ciência de que eu não precise de pedir para que eles falem línguas estranhas, mas que eles tenham a hombridade de mostrar quem são nas reuniões, falando em mistérios, valorizando o dom que o Senhor nos deu. E aqueles que não são, glorifiquem a Deus, eu peço neste momento, porque quanto mais glória você dá, glória de Deus desce, o céu se abre, potestades, principados, hostes espirituais do mal têm que recuar, quando a igreja glorifica a Deus. Erechau e Samai, Crios, Tequeu, Ebrefandor e Barabassaui. Deus, aviva no Senhor. Não nos deixe na frieza para com o Teu amor, mas sejamos avivados, fervorosos, até o último dia da nossa vida aqui na terra. É o que eu te peço para a igreja que te ama e que te exalta. Aquele que acredita nisso, aplaudindo, glorificando e exaltando bem alto o nome do Senhor, se assente no seu lugar, por gentileza. Glória a Deus. Queridos e amados, igreja, Senhor, ou simpatizantes, admiradores da fé, da exposição da palavra, nessa noite eu quero, de uma forma rápida, mas profunda, expor aqui uma verdade contida no momento em que Jesus estava se oferecendo pela salvação da humanidade. Nós lemos textos pertencentes a dois livros muito importantes do Novo Testamento. O primeiro é o livro de Mateus, o segundo é o livro de Lucas. Ambos são evangelhos, ambos são biográficos, ou seja, escrevem a respeito da história, personalidade, atos e outros mais de uma pessoa. Esses dois livros têm diferenças, mas que no final da soma vai fazê-los muito parecidos. Por quê? Porque Mateus foi escrito para os judeus, Lucas para os gentios, mas ambos mostram que Jesus, o Cristo, cumpriu a profecia. Ele viveu as promessas do Antigo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele é o Filho de Deus. Além dessas provas cabais, eu quero aqui chamar a atenção para uma palavra, ou melhor dizendo, um verbo, ao qual se chama o verbo ver. Diga ver. Fale sim, ver. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e fale essa palavra, repita por favor, diga ver. Muito bem, olhe para cá. Antes de falar um pouquinho sobre este verbo e sobre a importância dele no contexto lido, eu quero dar aqui um tema central, um cerne para a mensagem. E eu quero dizer para você esta frase: vendo o que ninguém viu. Eu vou repetir: vendo o que ninguém viu. Agora você vai repetir, eu vou contar até 3. E você vai dizer assim comigo esta frase: vendo o que ninguém viu. Espera eu contar. Vamos lá. 1, 2, 3 e... A igreja está cheia da unção, não precisa nem mandar repetir, glória a Deus. Agora só olha para alguém do seu lado, da direita, da esquerda, isso.
Culto é relacionamento. Estamos aprendendo de uma forma gostosa nessa noite. Diga para ele: vendo o que ninguém viu. Isso. Agora seja mais ousado. Pergunta para ele: você consegue ver o que ninguém vê? Eita, glória a Deus. Já senti Jesus só de falar desse mistério. Aleluia. Pois bem, igreja, ver é, entre outras coisas, perceber, enxergar. Tudo bem, mas há aqui uma interrogação, uma pergunta, uma indagação. Perceber o quê? Ver o quê? Enxergar o quê? Ou melhor, ver como? Enxergar como? Perceber como? Esta é a pergunta sobre visão, sobre perceber, sobre ver. Quem está entendendo, levante a mão e vai glorificando o Senhor, para que eu possa continuar a desenvoltura da mensagem. Graças a Deus. Então, falando de visão, eu vou mostrar aqui no texto, de uma forma rápida, algumas classes de pessoas ou situações aonde a visão está focada em algo, em alguma coisa que se pensa ou até mesmo que se viu. Então, eu quero falar aqui, dentro deste contexto, é claro, Jesus está sendo levado para a sua crucificação. Ele já tinha sido preso, já tinha sido interrogado de certa forma, mas agora está no ápice final, rumo à cruz. Preste atenção no texto. Eu li bem claro que ele estava sendo escarnecido pelos soldados que diziam: Rei dos Judeus, colocando sobre ele uma coroa de espinhos, colocando sobre a cabeça de Jesus uma coroa de espinhos. Muito bem, um cetro na sua mão, simbolizado, claro, pelo aquele bambu, mas de forma crítica, humilhante. Eles estão escarnecendo, zombando de Jesus, que se dizia ser o rei dos judeus, rei de Israel, rei do seu povo. Muito bem, falando de visão, eu quero dizer para você uma coisa: a multidão que via tudo aquilo que estava acontecendo, as chicotadas, a humilhação, a agressão física e aquela cruz pesada que seria colocada sobre os seus ombros naquele dia tão triste, tão machucado que todos tiveram naquele momento, é que nós percebemos como as pessoas viam aquilo ou como elas reagiam àquela situação. Eu quero dizer primeiramente aqui a respeito da visão da multidão. A multidão sempre esteve presente nas histórias relatadas quando Jesus estava exercendo o seu ministério. Dentre a multidão ou as multidões, claro, havia quem cria, havia quem não cria, havia quem só queria se beneficiar do que ele podia dar, ou haviam pessoas sinceras, ou pessoas questionadoras, enfim, havia muitas pessoas com pensamentos e intenções diferenciadas. Mas, resumindo, nós vemos que a multidão viu Jesus naquele momento como uma pessoa ruim, como uma pessoa que era pior do que Barrabás, que era merecedor de morrer daquela forma. Por quê? Porque é a multidão que vai gritar quando Pilatos, com medo, desesperado, a pressão religiosa, judaica, farisaica, também dos saduceus e outros príncipes, como os escribas e outros mais, apressavam para que isso acontecesse, e com medo das ameaças dos príncipes judeus, ora, ele começa isso, Pilatos, a se render. Por quê? Porque ele não queria de forma nenhuma fazer aquilo com Jesus. A sua mulher teve um pesadelo e disse: este homem é justo, não entre nessas coisas, nessas causas. Ele bem lava as mãos. Ele tentou soltar Jesus. Quando ele, na ocasião da Páscoa, que era um presente que os romanos davam, de soltar um prisioneiro dentro da Palestina, muitas vezes em Jerusalém, que estavam detidos por rebeliões, por não aceitar o jugo romano e outras coisas, eles estavam presentes na Páscoa e diziam: ora, a gente escolhe
pessoas aqui e vocês decidem, o povo decide quem deve ser solto. É um presente, uma cortesia romana. Muito bem, colocaram-se Barrabás e Jesus diante da multidão. O que você não sabe, e eu vou te ensinar, é que a cruz do condenado era feita semana antes, ou semanas antes da crucificação. Então preste atenção no que eu vou te falar, porque isto é uma pérola. Quando Jesus estava diante da multidão, sendo lançado às sortes, se seria solto ou não, se a multidão escolheria o Jesus, o rei dos judeus, ou Barrabás para ser solto, a verdade é que armaram para Jesus tudo em cima, muito rápido, e a cruz que estava preparada era a cruz de Barrabás. Barrabás era de uma terra onde os homens eram fortes, eram robustos, eram rebeldes por natureza, não aceitavam pressão, domínio de outros governos em cima do seu próprio povo. Então a cruz tinha as medidas da pessoa que ia ser condenada. Jesus, ora, não era uma pessoa robusta. A média da estatura, segundo a história dos homens da Galileia, era uma estatura baixa, 1,75 m aproximadamente, e geralmente pessoas magras. Por quê? Porque era uma região mais pobre, eles não gostavam de estudar, eram desprezados por Jerusalém, pelo povo da aristocracia, da nata da sociedade. Então, quando eles estão gritando: Barrabás, solte Barrabás, crucifique Jesus, Pilatos leva a mão à cabeça e começa a ficar com medo, porque ele acreditava que aquele homem não tinha crime nenhum, aparentemente falando, para ser julgado daquela forma. Então as pessoas, a multidão que lá estava gritando, vê Jesus, o via como uma pessoa extremamente má, a ponto de Barrabás, o salteador, o criminoso, o ladrão, o pecador, ser melhor do que ele. Então essa é a visão da multidão, e Jesus está para levar uma cruz que não era dele, pesada, mas Jesus era um homem forte, porque trabalhava na carpintaria e não tinha pecado, aleluia. Então ele venceria a cruz não venceria. E o recado é: eu não merecia ela, a cruz que eu estou levando não é minha. Esta é a visão da multidão. Estavam presentes os soldados, na maioria os romanos. Qual era a visão dos soldados quando olhavam para Jesus naquela situação? Eles, preste atenção, o viram como alguém indefeso, sozinho. Por quê? Porque essa é a lei da rua. Todo menino que cresce na rua, o pai e a mãe não cuidam, fica sozinho. O que os mais velhos fazem? O que aqueles que têm um pouquinho mais de poder começam a fazer? A bater, a humilhar, a fazer várias agressões. Por quê? Porque ele é um Zé Ninguém, não tem pai, não tem mãe, não tem quem o defenda. Então a gente faz o que quiser. Quando os soldados estavam escarnecendo, batendo em Jesus, eles estavam vendo Jesus como uma pessoa sozinha, indefesa, que eles poderiam fazer o que quisessem, não haveria punição. Esta é a visão dos soldados romanos. Eu estou falando de visão. Seguindo a história, os príncipes dos sacerdotes, escribas, anciãos, fariseus, estão dentre eles os saduceus, estão vendo Jesus. Como é que as autoridades religiosas, políticas da época, os importantes, os nobres, os formadores de opinião popular, viam Jesus nesse momento? A Bíblia vai nos mostrar. Eles viam Jesus e percebiam ele como uma pessoa acusada, como um réu. Eles zombavam com prazer em sua condenação. Aos olhos das autoridades religiosas da época, Jesus era um réu, um condenado, um merecedor de uma punição, ao qual eles com prazer e alegria o imputavam sobre ele. Vemos mais situações. Agora eu quero ver a visão de algumas mulheres
que estavam presenciando aquela cena. Surrado, cortado, coroa de espinho na cabeça, cruz pesada nos ombros, cuspes, maldições, blasfêmias, sangue no chão. Aquelas mulheres tinham uma visão a respeito do que estava acontecendo e elas começaram a lamentar, diz a história, o evangelho, começaram a chorar. Mas por que elas estavam chorando? Porque elas estavam lamentando enquanto Jesus sofria. Ora, porque elas não tinham estrutura emocional para suportar aquela cena brutal. Elas não sabiam, não poderiam dizer, ele é justo, não é, eu não sei. Mas o que eu estou vendo? Eu estou vendo uma cena ruim. Estou chorando porque o negócio é feio, é triste, é ultrajador. Então, nós temos nas mulheres pessoas que não sabem o que está acontecendo, mas se sensibilizam porque as cenas são fortes. Esta é a visão, eu não sei o que é, mas a cena é forte e eu choro. Nós vemos também a ótica, a visão daqueles que passavam em Jerusalém, viajantes, comerciantes, naquele momento que estavam esperando passar a oportunidade propícia para continuarem os seus negócios. Como é que era a visão destes que passavam, desses viajantes? O texto, o evangelho vai dizer que eles olhavam para Jesus, eles olhavam para o nosso Jesus e o desprezavam, balançando a cabeça em sinal de forma negativa. Eu não sei se eles poderiam pensar, mais um besta, mais um que se deu mal, quem mandou fazer o que não deve. A visão de quem passava. Agora, preste atenção, descorrendo a mensagem, eu vejo nos evangelhos a visão dos sentenciados que estavam à cruz. Diz o evangelho, ou os evangelhos, que os sentenciados, quando olhavam para Jesus, o que eles viam? Eles blasfemavam ao vê-lo. Então a visão dos condenados era de blasfemar. Pouco importa se ele é justo ou não. Bem feito. Dizia que era de Deus. Cadê Deus nesse momento? Cadê a sua santidade agora nessa cruz? Valeu a pena ser tão santo e parar no mesmo lugar que eu, pecador, bandido, criminoso, acabei? Essa era a visão dos sentenciados. Mas eu quero aqui falar da visão de uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. E essa pessoa se chama o ladrão. Eu quero dizer nessa noite como o ladrão via Jesus. Oh, aleluia. Vendo o que ninguém viu. Enquanto todos viam essas coisas que eu expus com muito carinho e muito tempo fiquei dedicando para poder separar para você, eu vejo um ladrão que viu o que ninguém viu. Ah, Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor da glória, aleluia. Um ladrão que vai ter uma ótica diferenciada, sei lá o porquê, mas este ladrão que nós lemos no texto, se é que você prestou atenção, ele está vendo a situação. O cara tem uma coroa na cabeça, de espinho ou não, não interessa, mas tem uma inscrição sobre a cruz da condenação dele dizendo: Rei dos Judeus. Em latim, Jesus Nazarenos Rex Iudarium. Esse ladrão começa a olhar de uma forma diferente das demais pessoas. Há uma opinião popular em massa que vê coisas parecidas, como se realmente ele merece
mas uma pessoa, ou melhor dizendo, uma minoria, vê a mesma situação diferente. Eu fico cheio do Espírito Santo quando eu prego essas coisas, porque Deus fala assim para mim: ô filho, eu não te chamei para ver como todo mundo vê, eu te chamei para ver diferente mesmo. Às vezes eu já me perguntei: Deus, essa vida que eu estou seguindo, eu estou perdendo amigo, eu estou perdendo família, eu estou perdendo dinheiro, eu estou sozinho. Qualquer pessoa se acha no direito de me humilhar, dizendo que eu sou vagabundo, que eu não tenho dinheiro para dar para ninguém. O que vai acontecer comigo? Eu estou sendo desprezado, eu não posso ser como eles. Aí Deus vem e fala comigo: sim. Sabe por que você não pode ser como eles, como a maioria? Porque eu te chamei para ser diferente. Porque quando eu fizer a minha obra, segura aí na tua vida, eles é que não vão poder ser igual a você. Eu vim dizer essa noite à igreja que vale a pena ver diferente, vale a pena enfrentar, vale a pena nadar contra as correntezas. Ai, chamaracas. E Deus não chamou, Ele não chamou a gente para ser robozinho. Todo mundo fala: fica em casa, fica em casa. É isso. Ei! Olhe diferente. Veja diferente. Pessoas importantes, populares, autoridades da classe baixa a mais alta, do mais ignorante ao mais culto, vendo porções de coisas semelhantes, mas um viu diferente. Enquanto as pessoas viam um sentenciado, um charlatão, um alienado, um louco, um anarquista, ele viu a autoridade, ele viu uma grande obra, ele viu o seu grande amor, ele viu o seu troféu. Espírito Santo de Deus, aleluia. Ele viu, ele entendeu, ele enxergou, ele percebeu que a coroa de espinhos era um sinal de vitória. O Espírito Santo fez me lembrar de Gênesis 53:12. Deus deu um reino a Adão, deu firmamento, plantou um jardim no Éden, tudo era perfeito. Mas chegou alguém, você sabe quem é na história, e fez o homem transgredir e tomou o reino para ele. Tudo que era perfeito, quando o reino foi transferido para esse ser maligno chamado Satanás, Gênesis vai dizer para nós: e a terra começou a produzir espinhos. A terra começou a produzir espinhos. Cardos são plantas espinhosas. O que eu vejo aqui? O símbolo do reino de alguém. Qual foi o maior símbolo do reino de Satanás nesse mundo? Qual foi a primeira mostra ou amostra visível de que o reino era dele? Espinhos. Gênesis 3:18, se você não lê a Bíblia, a terra começa a produzir espinhos.
ele diz que agora o reino é meu. Sou eu o rei desse mundo. Sou eu o príncipe a quem vocês se prostram e adoram e estão presos à minha vontade. Uma vida espinhosa, difícil. E sabendo disso, o ladrão vê uma pessoa chamada de rei com uma coroa na cabeça, e a coroa é de espinhos. Vendo o que ninguém vê, conjecturando, ele pensa que isso aqui não é mensagem para qualquer pessoa, é só para quem é espiritual. Quem não tem comunhão com Deus não vai entender nada, e eu também não posso fazer nada. Mas quem é adorador sabe o que eu estou falando, porque você entende com a alma. A palavra é muito forte, ela é viva, ela é eficaz, ela é como espada de 2 gumes e penetra até o interior da alma, a ponto de dividir juntas e medulas. A maioria sempre vê errado. Essa é a verdade. A maioria sempre vê errado. Mentiroso é aquele que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre. Porque tem que vir um ladrão para ensinar a gente a ver direito, a dizer: ó sociedade míope, ó igreja, religião míope, recebe colírio, recebe óculos, recebe lente do céu para ver o que está acontecendo. Segura aí. Rei na placa, coroa de espinho na cabeça, entendi. Enquanto os outros estavam blasfemando, dizendo: cadê o teu Deus, mentiroso, charlatão? Ele está: espera aí, porque é certo que numa batalha, o rei vencedor toma a coroa do rei perdedor. Isso é história. Se não quer dar glória, pelo menos chora, porque se isso não mexer com você, irmão, sinto muito, tu não é evangélico, tu não é crente, tu não é salvo, tu não tem Espírito Santo, coisa nenhuma. Eu estou falando de uma grande vitória, de uma grande vergonha para o reino das trevas, e de uma visão que Deus deu àqueles que ninguém imaginava. Escalação iricandrega mandai, uricalabaceu e tchau e brabandacaui. Jesus, tu ainda é rei, tu ainda é rei. O Senhor é rei, absoluto, verdadeiro, imutável, invencível. Tu és Deus. Isso é muito forte. Então ele não é derrotado, ele é vencedor. A coroa do rei do mundo está sobre a cabeça dele, dizendo: Satanás, eu te venci. Se é crente nessa noite, não grita não, dá um berro de adoração. Aleluia!
tirol não, prego Bíblia. Isaías 53:12 foi o que o ladrão viu. Isaías 53:12, visão do ladrão. O que ele viu? Olha o profeta. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Se ele é rei, se ele venceu as trevas, ele é luz. Se o reino da coroa é o reino da acusação do pecador, o reino desse Jesus é o reino do perdão. Se eu reconhecer o teu reino, ele pode interceder por mim. Oh, meu Deus. Disse a Jesus, estou terminando: ô Senhor, gente, maneira aí, a gente merece estar aqui. Vocês estão entendendo a coisa? Ô Senhor, lembra-te de mim. O ladrão aqui que está do seu lado, ei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Gente, o que esse homem fez para que Jesus, num momento de tanta dor, de tanto sofrimento, levantar a voz e dizer para este homem: em verdade te digo, né? Vos digo. Eu não estou dizendo para a multidão que vê errado, estou dizendo para você que viu o que está acontecendo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eita glória! Jesus veio como rei e tomou o reino da mão de Satanás na cruz do Calvário, e ficou a espada chamada cruz no Gólgota, que significa caveira, cabeça do diabo, e disse: a chave, o reino, as almas, a terra é minha, é minha, é minha, é minha, é minha, é minha, é minha. Se coloque de pé adorando o Senhor. Confundiu todo mundo, político, religioso, fariseu, saduceu. Inclusive eu falo bem detalhadamente aqui no meu livro sobre essas instituições religiosas políticas da época. Confundiu todo mundo. E eu quero dizer que o ladrão é você. Quer dizer que o ladrão é você. Por quê? Porque o que é a igreja se não um pecador, alguém que estava condenado e viu diferente dos demais? O que é a igreja se não aquele que viu que só Jesus pode salvar?
e que o confessa até no momento de perseguição. Tem gente que a perseguição nem apertou ainda, começou, mas nem apertou, já negou Jesus. Já negou. Mas tem gente que mesmo na perseguição, mesmo sofrendo numa cruz, ainda diz que Jesus é rei. Hoje vai ser diferente, amém? Eu queria chamar os irmãos para servir a ceia. Você preparou lá, Gabriel, para mim? Cadê meu celular? Tem no YouTube. Pega a chave lá e busca lá, porque Deus falou que é essa música que Deus vai falar com a igreja hoje. Não adianta o diabo se levantar, não. Pega lá o celular. Quem for ceiar, irmão, fique de pé, por gentileza. Verdade é melhor do que bajulação, irmão. Qual o nome daquele que falou? Meu Deus, sabe? Da igreja de novo, na Maralinha. Rápido, e o pessoal ajuda aí. Acha aí na internet Mara Lima aí. Aquela música, Aviva tua igreja de novo. A música é mais popular do que tudo, como é que não acha? Eu queria que todos nesse momento ficassem nos seus lugares e refletissem com Deus. Se a gente quer servir, a gente tem que primeiro ver corretamente as coisas. Deus está preparando uma igreja, preste atenção nisso aqui, que primeiro enxergue bem o Evangelho. Caso contrário, o que acontece? Seremos cegos guiando outros cegos. Você pode dizer que, como ladrão, você ainda confessa que Jesus é rei na tua vida, mesmo no momento de dor? Vai pesquisando os trechos, Aviva tua igreja de novo. Achou, Léo, para ele? Quando estiver pronto, você me dá um joia. Porque é isso que está acontecendo. Deus está avivando os seus ungidos. O que é isso? Você tem que voltar a ter o espírito que a Bíblia diz que eu e você temos, o espírito de coragem, não de medo. Quando Deus olha para a igreja e vê uma igreja com medo, Ele diz, essa não é a igreja que eu chamei, é, bispo? Timóteo vai dizer, sobre vós está o espírito de coragem. Estenda a mão para cá. Hoje eu falei sobre ele porque a mesa é dele. Ele merece ser honrado. Ele foi até o fim, sendo humilhado, criticado, zombado, perseguido injustamente, apanhando. Ele não olhou para trás. E como um rei digno e verdadeiro, ele lutou pelo reino de Deus. Para que possamos dizer, seja feito assim na terra como no céu. Que possamos dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele venceu por nós. E Senhor, nessa noite está aqui o teu sangue derramado, sangue de um rei lutador, que venceu a morte. Está o pão que simboliza o teu corpo, corpo mutilado, porque libertação custa caro. Nós apresentamos esta reunião, Senhor, que sejamos renovados. Não há promessa de nada terreno que possa trazer a alegria que precisamos, a não ser a promessa de que o Senhor Jesus está nos arrebatar. Essa é a promessa para hoje. A qualquer momento subiremos e estaremos com Ele para todo sempre. Os que creem nisso vão ceiar crendo nessa verdade. Amém? Pode distribuir. Ou começa a falar com Deus aí. Vai perder uma reunião como essa, é para estar chorando aí, se humilhando, recebendo poder. Você está olhando para mim com essa cara aí de sapo morto. Jesus está operando na sua vida, meu querido. Aumenta aí, meu filho. Dá som nesse negócio, meu filho.
Aleluia! Só seremos avivados quando a gente vê de verdade quem é Jesus. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade. Cadê os corajosos que confessam que Ele é Rei? Da igreja, do tempo de Paulo, de Pedro e João. Cadê os cristãos perseguidos que não calam a boca no Facebook, no WhatsApp? Fala mesmo! Fala que Deus é Senhor! Sua fé de cristãos é um exemplo. Pode censurar, pode tirar minhas postagens. Se eu não puder falar no Facebook, eu falo na praça, eu falo dentro de casa. Mas Jesus é Senhor! A bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia Eita, o Jesus! clamor dos nossos irmãos. Medita nisso, medita nisso. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim. Exemplo. Verdadeiros cristãos e verdadeira lição. Oh meu Deus, aleluia. Reaviva. Tua igreja de É novo. necessário, Jesus. Faz a chama arder neste povo, como foi nos primeiros cristãos. Aviva-nos, Jesus. Ensina-nos a ver. Viva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, Começando em meu coração. Oh, aleluia! Pode orar, pode participar da ceia. Mas seja crente, meu querido. Veja Jesus. Confesse esse Jesus que viveu, que ressuscitou. Deixa Ele te avivar. eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a
Glória a Deus. Quem vê mal, fala errado. Mas quem enxerga bem, fala o que é certo. Diga assim: eu recebo visão. Fala do céu. Eu recebo as palavras da verdade nos meus lábios. Amém? Os que puderem aplaudir o Senhor Jesus, amém? Nós estamos encerrando. Amém? Espero que todos compreendam, irmãos, porque o número reduzido de cadeiras, tá? As questões das portas, a questão do culto de horário reduzido, que a gente tem que ser prudente, tá bom? Vamos se cuidar para que a gente possa continuar cultuando o Senhor. A bispa vai dar as considerações finais, amém? E a bênção apostólica, e eu peço que a igreja ore de verdade, irmão, busque, se humilhe. Deus quer te mostrar o que muitos não estão vendo, amém? Deus só dá visão, revelação para íntimo, tem intimidade com Deus, você vai ver o que muitos não estão vendo, amém? Jesus te ama, Deus abençoe, glória a Deus. Mais uma salva de palmas para Ele, que Ele é lindo, é o nosso Senhor, nosso Rei, Ele nos amou na cruz, glória a Deus.